Voltando para a resolução dessa questão, é exatamente isso, olha. Igual a gente fez ontem, né? A gente vai pegar aqui nossa relação de tangente, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Eu tenho aqui é h. Então, posso falar que a tangente de 60, tangente de 60 vai ser igual a quem? H dividido por x, que é esse comprimento aqui, dividido por x. Beleza, só que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a h dividido por x. Então, eu posso falar que h vai ser igual a x raiz de 3. Né? Eu estou querendo saber meu h. Ou então, eu posso falar que meu x vai ser h, né? Se eu passar o raiz de 3 dividindo, raiz de 3 sobre 3. Tanto faz aqui. Beleza, mas eu cheguei nesse ponto, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a tangente de 30. Por quê? A tangente de 30, ela vai ser quem? Vai ser h dividido por x mais 40. Se eu fizer o MMC aqui, né, lembrando que a tangente de 30, ela é igual a raiz de 3 sobre 3, então eu vou ter que h vai ser igual a x, que é h, porque x mais 40, olha aqui, ó, não é cateto oposto, que é esse cara, sobre cateto adjacente? Se aqui é 40 e aqui é x, então todo esse cara aqui vale quanto? X mais 40. Certo? H raiz de 3 sobre 3 mais 40. Certo? Não, perguntaram, mas no caso da tangente de 60, olha esse triângulo. Vamos lá, olha esse triângulo. Deixa eu pagar aqui, ó. Aqui é H, aqui é X. Nesse triângulo aqui, de 60, qual o cateto adjacente? O cateto adjacente é isso, né? Só X, não é X mais 40. Olha só, altura H. Nesse triângulo maior, eu tenho aqui, ó, 40, X e H, certo? Então, a gente vai usar essas relações que a gente está pegando aqui. Beleza. Então, ó, multiplicando o cruzado, aqui, eu ficaria com raiz de 3, que multiplica h raiz de 3 sobre 3, mais 40, e isso é igual a 3h. Quando eu faço essa multiplicação, olha só, raiz de 3 que multiplica raiz de 3 dá 3. 40 que multiplica raiz de 3 dá 40 raiz de 3. Então, colocar 40 raiz de 3. Então, ó, 3 simplificado com 3 dá 1, né? Então, h eu passo subtraindo para o outro lado. Então, 2h é igual a 40 raiz de 3, logo h é igual a 20 raiz de 3. E essa é a minha resposta, letra B. Tranquilo? Oi, Júlia. Pode perguntar. Não entendeu o h raiz de 3? É esse aqui, ó. Esse aqui é o x, ó. Tá vendo? O x, se eu isolar o x aqui, eu não vou passar o raiz de 3 dividindo? Olha só. Não ficaria assim, ó. X vai ser igual a h dividido por raiz de 3? Posso deixar a raiz de 3 no denominador? Normalmente não, né? Normalmente eu racionalizo. Mas pode fazer direto. Só que aí você não acharia o resultado de h, certo? Então, por isso que quando ele dá esses dois ângulos, a gente usa o primeiro ângulo para achar a relação entre x e h e acha o segundo ângulo
para achar realmente o valor que a gente está querendo. Então, eu poderia pedir tanto o valor de x quanto o valor de h e nessa mesma questão. Deu para entender aí? Todo mundo ficou ok aí? Beleza, então vamos prosseguir. Olha só, eu vou deixar vocês para resolver essas questões e provavelmente eu devo pedir ela como atividade nas próximas aulas, tá? Por quê? Essas questões são questões bem teóricas que eu já expliquei aqui, acho que vocês estão cansados de ver isso aqui, na teoria, né? E eu pedi essa questão aqui, né? Questão 11, foi qual? Questão 11, 12, 13, 14, 15, se eu não me engano. 14, alguma coisa dessas questões que eu pedi, que é as que vocês vão resolver aí pra gente na próxima aula, não foi isso? E aí, a gente vai resolver. Eu pedi essa aqui, ó. Não, foi 11, 12, 13, 14 e essa questão aqui. Ele vai lá e faz. Isso. Foi 11, 12, 13, 14 e vai lá e faz. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer essas questões aqui, ó. E explicar a relação entre seno, cosseno e tangente e entender as razões trigonométricas, tá? Então, deixa eu aparecer aqui de novo para vocês olharem minha carinha. E olha só. Relação entre seno, cosseno e tangente. Então, ó, se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, e aqui eu tenho um ângulo alfa, consequentemente, como a soma dos triângulos aqui no ângulo dos triângulos tem que dar 180, então eu poderia falar que esse ângulo aqui vai ser 90 menos alfa, né? É tanto óbvio, né? Eu ter aqui 90 menos alfa. Por quê? A soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus, né? Então, se esse é alfa, esse é 90 menos alfa. Daí a gente já consegue tirar as relações para esses ângulos. Por exemplo, o seno de alfa, né? Se eu quero achar, por exemplo, a hipotenusa, ou um cateto, né? Um cateto aqui, se eu quero achar esse cateto aqui, eu posso falar que esse cateto, a partir da relação, vai ser, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Cateto oposto, ó, oposto sobre a hipotenusa. Eu posso falar que isso vai ser igual a, se eu passar o C multiplicando, esse cateto aqui, ele vai ser C vezes o seno do ângulo alfa. Mesma coisa para cosseno, né? Pode ser C vezes o cosseno do ângulo alfa, que eu vou achar quem? Vou achar esse cara aqui. Lembra na física? Vocês já estudaram física, questão de força, projeção? Já? Velocidade em x, velocidade em y, lançamento horizontal? Já estudaram isso? Já ou não? Oi? Ninguém tá querendo falar o que estudou na física, né? Vou perguntar pra Christian, então. Vou perguntar pra Christian, ele vai dedurar vocês. Então, ó, quando a gente estuda essa decomposição de velocidades ou decomposição de forças, a gente acha aqui que o trabalho realizado pela força, né, não sei se já estudaram isso, não é F vezes o cosseno do ângulo alfa? Não sei se vocês lembram disso. E onde F seria a força aqui? Por que a gente tem isso, gente? Porque o trabalho só é realizado no sentido do deslocamento, não é? Então, a força que efetivamente está acontecendo nesse deslocamento é a força, ou seja, se o objeto está deslocando assim, na horizontal, a força vai ser a projeção dessa força F. E a projeção dessa força F seria esse cateto vermelho aqui. No caso, esse cateto vermelho seria quem? F cosseno de alfa, que nada mais é que a gente considera aqui, né? Aqui seria o meu F e aqui seria o meu F cosseno de alfa. Por quê? Porque é a projeção. Se eu quisesse a força em Y, a força em Y seria essa força aqui, ó, que seria F vezes quem? O seno de alfa. Aí a gente começa a relacionar a matemática e a física para entender todos os conceitos, né? Você traz a matemática, é uma ferramenta primordial que a gente estuda na física. Beleza?
Outra relação que a gente tem é a relação fundamental da trigonometria. Por que a relação fundamental da trigonometria, gente? Olha só. Se eu aplicar teoremas de Pitágoras aqui, nesses três, lembrando, ó, que B eu posso escrever como C vezes o cosseno de alfa, e A eu posso escrever como C vezes o seno de alfa, olha só. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu teria que C ao quadrado é igual a C ao quadrado vezes o seno de alfa, mais C ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Quando eu faço isso, gente, eu posso dividir todo mundo por C. Né? Eu dividi toda a equação por C. Então, aqui fica 1, aqui soma isso aqui fica 1. Logo, eu tenho que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto? É igual a 1. Essa relação é importantíssima, gente. Por quê? Porque quando a gente não tem o valor do seno e quer achar o cosseno, a gente consegue através dessa relação. Tá? Então, se você tem um seno de um ângulo, você consegue achar o valor do cosseno, mesmo que ele não seja notável. Por exemplo, se ele te dá lá, o seno de 15 é tanto, e você quer achar o cosseno de 15, como é que você faz? Relação fundamental que você acha. Certo? Então, isso é muito importante aí na resolução de questões. Aí a gente tem as relações trigonométricas, que a tangente ela pode ser expressa como seno dividido pelo cosseno. Tá? Seno dividido pelo cosseno. Olha só. Por quê? Porque o A, que é o cateto adjacente, ele não é expresso como C seno de alfa. O B não é expresso como C cosseno de alfa. Então, se você dividir C com C, dá 1. Logo, no final das contas, eu tenho aqui uma tangente, ó, seno de alfa, dividido pelo cosseno de alfa, tá? Vamos ver um exercício resolvido aqui. Ele falou, ó, para medir a largura PQ de um lago, um topógrafo marca 2 pontos, RQ, tal que RQ mede 100 metros. Ele está falando que essa medida aqui é 100 metros. Beleza. Determinar a largura do lago, ele está querendo saber isso aqui, né? Sabendo que o ângulo alfa medido aqui possui o seno igual a 3 quintos. Olha só, o seno de alfa é 3 quintos. Tá. Seno não é o cateto oposto sobre hipotenusa? Aqui eu preciso saber quem? Eu preciso saber o cosseno. O que eu vou fazer então com esse cosseno de alfa? Como é que eu resolvo? Alguém tem ideia? O que eu resolvo com esse cosseno de alfa? Olha só, nesse caso, a gente precisa utilizar a relação fundamental, tá? O que é a relação fundamental? Relação fundamental não é que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1? Então, já que eu tenho o valor do seno, vou colocar aqui, ó, 3 quintos ao quadrado 3 quintos ao quadrado mais o cosseno de alfa é igual a 1. Então, vou isolar o cosseno, né? O cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 menos 3 quintos ao quadrado vai ficar 9 sobre 25 avos, né? Logo, o cosseno ao quadrado vai ser quanto? Fazendo MMC aqui, não vai ficar 25 menos 9, que vai dar 16 sobre 25, né? Se eu extrair a raiz quadrada de 16 25 avos, eu vou achar que o cosseno vai ser igual a 4 quintos. 4 quintos. Então, beleza. Agora está fácil. Já que o cosseno é 4 quintos, posso colocar aqui, ó. Cosseno, que é 4 quintos, é o cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa. Ah, Juan, não tem hipotenusa. Ah, então não adianta ter o cosseno, né? O que eu preciso ter aqui? A tangente, né? Tangente que eu uso o cateto adjacente e o cateto oposto. A tangente não é o seno dividido pelo cosseno? Então a tangente vai ser 3 quintos dividido por 4 quintos. Olha só. Então a tangente, posso simplificar esse 5 com 5, então minha tangente vai ser o quê?
3/4. Beleza, já que a minha tangente é 3/4, vou fazer aqui. Minha tangente é 3/4. 3/4, que é a minha tangente, é o meu cateto adjacente, na verdade, meu cateto oposto, né? Que é 100, dividido por quem? Pelo meu cateto adjacente, que é x. Logo, posso multiplicar cruzado aqui e vou achar que x vai ser igual a 400 dividido por 3. Isso dá aproximadamente uns 133 metros. E essa seria a largura do lago. Então, ó, a gente achou o cosseno, acha a tangente e acha a largura aproximada do lago. Deu para entender, gente, esse exercício? Então, ó, ele me deu o seno, me deu um lado, só que eu precisava da tangente. Só que para achar a tangente eu preciso do cosseno. Aí eu faço a relação fundamental e acho o valor que eu estou precisando aí. Então, vamos lá para a questão 15 de exercício de aprendizagem. Olha só, vou fazer isso com vocês. Ele fala assim: ó, determine o valor da altura h do triângulo retângulo ABC, sabendo que o seno de alfa é 4/5. Eu quero determinar o h. Olha só, eu não tenho a hipotenusa para utilizar o seno. Então eu preciso utilizar aqui a tangente, né? Por quê? Porque eu quero achar o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Só que eu não tenho a tangente. Como é que eu faço aí? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, tá? Então, ó, nessa questão, galera, eu preciso calcular o cosseno, certo? Por quê? Porque eu preciso da relação de tangente. E eu sei que a tangente também pode ser expressa como seno sobre o cosseno, né? Então é isso que a gente vai buscar aí, o seno sobre o cosseno. Se o seno ao quadrado mais o cosseno, vou reescrever aqui, ó, só para ninguém esquecer, é igual a 1, né? O seno do mesmo ângulo, tá? Então vai ficar assim, ó, 4/5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vai ser igual a 1. Logo, o cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 menos 16 sobre 25. Né? Da questão passada, a gente já viu que essa mesma conta, né? Aí ficaria 25 menos 16, daria 9, 9 sobre 25. Se eu passar a raiz quadrada, ambos dos lados, vai ficar cosseno de alfa, vai ficar 3/5. Achei meu cosseno de alfa. Então, qual vai ser a tangente de alfa? A tangente não vai ser o 4, o seno, que é 4/5, dividido pelos 3/5. Então, ó, 5 simplifica com 5, minha tangente vai dar 4/3. Beleza, agora fica fácil, ó. 4/3, que é minha tangente, vai ser igual a h sobre 10. Então, ó, passa multiplicando, vou achar que o meu h vai ser 40/3. Nessa medida aqui, unidade de medida. Olha só, unidade de comprimento. Beleza, galera? Conseguiram entender a questão aqui? Agora eu vou fazer com vocês um exercício prático, que é o exercício 16. Esse a gente vai fazer junto. Conseguiram pegar aqui, todo mundo? Então, ó, eu tinha o seno, eu precisava da tangente. Está vendo que eu fiz uma leitura antes da questão? A tangente é h sobre 10 ou o seno sobre o cosseno. Eu tinha o seno, precisava do cosseno. Fiz a relação fundamental, achei minha tangente, achei minha resposta. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão 16. Na questão 16, ele fala assim, ó. Determine o valor das expressões para um ângulo. Essa questão eu acho ela tão legal, porque olha o tanto de coisa que ele pede.
ele pede o cosseno. Você fala, nossa, Ron, que questão chata. Mas é chata, mas é uma chata útil, tá? Ó, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, tudo no mesmo ângulo. Você fala, Roma, eu nem sabia que tinha esse tanto de coisa. Então, a gente vai descobrir agora. Ó. Beleza, se o seno é 5 13avos, então se eu fizer o seno ao quadrado, de novo, ó, mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, eu vou ter que 5 dividido por 13 ao quadrado mais o valor de cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, o meu cosseno ao quadrado ele vai ser igual a 1 menos 5 ao quadrado, que dá 25, 13 ao quadrado. Pera aí. Tô calmo, gente. Até que parte? 169. Tá. Até que parte vocês querem que eu calme? Acompanharam aí? Deixa vocês fazerem sozinho? Tá bom. Então, vou parar aqui. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e ver se vocês conseguem achar aí essas relações para mim. Tá? A gente finaliza nossa aula por aqui. Até a aula de amanhã. Tentem fazer a questão 17. A gente já resolveu a 16. E até mais.